Oi, pessoal! Hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre a armadura do cristão. Todo soldado, quando ele vai para a guerra, ele sabe que ele precisa colocar a sua armadura de proteção, porque ele pode ser baleado, ele pode ser derrubado, ele pode ser morto. E nós cristãos é a mesma coisa. Todas as manhãs, quando a gente acorda, a gente precisa colocar a nossa armadura, que o apóstolo Paulo nos instrui em Efésios 6. A gente não pode acordar de manhã e deixar o nosso dia ao acaso. E o apóstolo Paulo fala em Efésios 6, no versículo 10 e 11, o seguinte: Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Então, aqui o que Deus nos instrui através do apóstolo Paulo não é que a gente use a armadura ocasionalmente, quando a gente está em perigo, ou quando as coisas não vão muito bem, mas sim com que a gente acorde de manhã e a gente já vista a nossa armadura de proteção. Ela não é uma opção, e sim uma ordem de Deus para nós. Em Efésios 6, do versículo 10 até o versículo 18, que fala sobre cinja-se com o cinto da verdade. Quando a gente olha aquelas pessoas que erguem peso, elas colocam um cinto na sua cintura, né, onde fica bem ajustado, e elas ganham mais força para conseguir erguer mais peso, lançar peso também. E é assim com nós cristãos. A gente precisa vestir o nosso cinto da verdade. E o que é essa verdade? Essa verdade sobre Deus. A palavra diz que a verdade vai nos libertar, mas não é qualquer verdade, e sim a verdade certa, que é a verdade sobre Jesus. Jesus, quando ele estava no deserto e o diabo tentou ele venceu o diabo com a palavra de Deus. Mas porque a palavra de Deus é a verdade. E é isso que a gente tem que ter na nossa mente. O diabo muitas vezes vem para nós tentando nos enganar, fazer com que a gente sinta medo e ansiedade, colocando mentiras na nossa mente, mas a gente precisa estar firmados na palavra de Jesus e vista-se da couraça da justiça. Os soldados eles usavam uma couraça de metal sobre o peito para proteger eles de algum golpe fatal que pudesse atingir o próprio coração. E é assim que é feita a justiça de Deus na nossa vida através de Jesus. É onde essa couraça da justiça protege o nosso coração. Quando Deus ele olha para a gente, é isso que ele vê. Ele vê a justiça de Jesus em nós. E a gente não pode pensar que a gente vai ser protegido por essa couraça se a gente vive longe dos caminhos do Senhor, se a gente vive a nossa própria vontade. A gente deve escolher todos os dias viver a justiça de Deus na nossa vida, através da ajuda do Espírito Santo, não pela nossa própria força, porque a gente mesmo a gente não consegue, mas Jesus em nós, o Espírito Santo em nós, ele nos capacita para com que a gente possa viver essa vida com ele. No verso 15 fala sobre calçarmos os nossos pés com o evangelho da paz. Quando a palavra fala isso, ela está querendo dizer sobre os nossos pés, porque os nossos pés são o sustento do nosso corpo, eles são o que nos levam ao nosso destino, eles dizem respeito ao nosso caminhar, e isso representa o id de Jesus, sobre nós não somente levarmos Jesus para as pessoas, mas para a gente ir preparado, para a gente ir treinado, levando o amor de Deus para quem ainda não o conhece, para a gente viver as realidades do reino na nossa vida, para a gente ter uma vida íntima com Jesus e viver em santidade com Ele. No verso 16, Deus fala sobre o escudo da fé. Todo soldado ele precisa de um escudo para poder se proteger dos dardos do inimigo. E nós cristãos não é diferente. A gente também precisa se proteger do quando o diabo chega para nós e muitas vezes quer nos atacar com incertezas, com medo, com ansiedade, com tristeza, com brigas. Mas se a gente tem Deus como nosso escudo, né, de fé, quando a gente deposita toda a nossa confiança em Deus e a nossa fé nele, ele é a melhor arma com que a gente pode ter para se proteger. E eu quero ler o que Deus fala para Abraão em Gênesis 15, no verso 1. Ele fala o seguinte: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. E mesmo que em algum momento a nossa fé seja abalada, porque isso pode acontecer tanto comigo como contigo, muitas vezes a gente olha para circunstâncias ao nosso redor, que a gente possa voltar os nossos olhos para Deus, porque Ele sim é o nosso defensor, Ele sim é o nosso escudo, é aquele que nos protege, o único que é digno de confiança, o único que é digno com que a gente deposite toda a nossa fé. No verso 17, Deus fala sobre o capacete da salvação. Todo soldado precisa de um capacete para proteger a sua cabeça. E nós, cristãos, nós também precisamos de um capacete espiritual para proteger a nossa mente. Mas proteger exatamente do quê? Das mentiras do nosso inimigo, das mentiras do diabo dentro da nossa mente.
Muitas vezes, muitas vezes não, numa grande maioria, o diabo vem na nossa mente querendo nos convencer de que nós não somos amados por Deus, de que Deus não nos perdoa, que o nosso pecado é muito grande, que nós somos desprezados por Deus e que pra gente não tem mais jeito, que nós não somos uma nova criatura. A gente precisa trazer todos os dias o nosso capacete da salvação e nos lembrarmos da obra redentora de Jesus, lembrar do que ele conquistou por nós na cruz e que nós somos seus filhos amados, que Deus nos ama e nos quer junto dele. E no verso 17, Deus fala ainda sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Jesus, quando ele foi conduzido, por Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele podia simplesmente ter destruído com o diabo porque ele tinha poder para isso, mas ele usou a palavra de Deus para poder vencer. E muitas vezes nós, cristãos, a gente acredita que a gente vai vencer as nossas batalhas, as nossas guerras, sem ler a palavra, sem saber o que está escrito nela, sem saber sobre as verdades eternas. Mas isso é um engano do diabo dentro da nossa mente. A gente precisa sim ter um momento com Deus, ler as palavras que ele escreveu nesse livro maravilhoso para nós, deixar ela entrar dentro do nosso coração, da nossa mente e poder viver isso. E nós precisamos ter a consciência de que a palavra de Deus é primordial na vida do cristão. Tanto para nós vencermos as nossas guerras, as nossas batalhas, como também para a gente conhecer o nosso Deus, para a gente conhecer o nosso Pai, ter uma vida de intimidade com Jesus. Então eu quero te incentivar a ler a sua Bíblia. Tem um plano devocional, se caso você não tenha, eu quero te presentear com um gratuito. É só você me enviar uma mensagem, tanto pelo Facebook como o Instagram, que eu te envio ele por e-mail. Então um abraço, que Deus te abençoe.